Olá pessoal, eu sou eu, Midangoia, e neste vídeo a gente vai falar sobre desofuscação de código. Vamos desofuscar um código, ou melhor, vou mostrar um código ou o processo que eu utilizei para desofuscar um código de um desafio do Hack the Box. Aqui eu não lembro quem que criou este desafio, mas se eu lembrar ou ver, vou dar um jeito de meter na descrição do vídeo ou mesmo na edição do vídeo, ok? Aqui vamos ver todos os erros que eu cometi, todo tipo de falha, as vitórias e pá, vamos ser prático. Este vídeo nunca fiz este tipo de vídeo de gravar a parte prática e depois narrar ou dublar a parte do vídeo, né? A parte teórica, a parte prática. É a primeira vez que eu vou fazendo, então vamos testar e ver se vai dar certo este vídeo e posteriormente vamos ver como é que eu vou passar a editar os meus vídeos, porque eu não sou muito novo nessa coisa de criação de conteúdos sobre vídeos para YouTube, então estou me adaptando, então disponham deste vídeo. Houve algumas falhas de gravação, mas eu acho que o vídeo vai estar ótimo para vocês entenderem sobre tudo, ok? Então, bora lá para o nosso vídeo. Bom, então pessoal, aqui nós temos o código que a gente vai desofuscar, ou melhor, descriptografar, mas é o melhor termo é dizer desofuscar. A primeira coisa que sempre a gente vai fazer é levar o código para um desofuscador automático. Aqui eu estou a usar o D4JS, ele já vem com várias funções, tipo para descriptografar o eval, array, obfuscator, IO, number, JS obfuscator, JJ-encode e tudo mais. Este que está aqui não funcionou de modo automático, que quer dizer que esse código eu tenho que decriptografar ele manualmente. Então, eu simplesmente levei lá e ele organizou o meu código. Vim aqui no meu Visual Studio e criei um arquivo, o version 1, e meti o código de forma organizada, não desofuscada. E parece que eu vou ter que fazê-lo manualmente. Eu vou mostrar-vos o processo, como é que tudo ocorreu, como é que foi todo o meu processo. Bom, então na primeira fase eu comecei organizando este array que está aqui, porque estava ocupando muita linha, eu queria ter uma visão completa do código, para me ver se conseguia pensar mais fora da caixa. Então organizando ele, então aqui vai vir a primeira falha, ou o primeiro chute na trave. Então, com esse servidor do código que está aqui, com esses arrays, a gente identificando, a minha primeira ideia foi pensar que, como nós temos esses valores, que seriam o nome de variáveis, por tão em hexadecimal, a gente tinha que pegar esses valores e tentar converter para o decimal, e decimal tentar descobrir o string de cada um. Então, fui listando uma lista de esses nomes, uma lista básica, para uma prova de conceito. Se eu conseguisse decriptografar, ou melhor, conseguisse converter esses valores hexadecimal em um valor real, como letra A, letra B, letra C, ou até mesmo em palavras, então seria mais fácil a desofuscação. Então usei o Python. O Python automaticamente, logo que a gente insere no seu terminal o valor hexadecimal, ele automaticamente converte para o decimal. Então que seria muito fácil. Apenas eu começar a usar os valores que já estavam lá e passei no meu terminal do Python e consegui os valores em decimal. E depois de eu ter feito os valores, de conseguir os valores em decimal, usei o JavaScript para converter esses valores em decimal para letras. Como podem ver, o 65 passa para A, 66B, 67C, e tudo usando apenas a classe string e usando a função from shortcode, ele automaticamente converte. Então poderia pegar aqueles valores que eu tinha convertido em decimal e poderia converter automaticamente. Aqui fiz um código rápido, um script, gerei um array daqueles números que estão em decimal e fiz um loop que automaticamente iria converter todos esses valores para caracteres de string, como letras, e vermos o que significava esses números, que algum obfuscador obfuscou ele. Ou que o nosso obfuscador, que o hacker que propôs esse desafio no Hack the Box. Então, eu tenho aqui e já consegui pegar com os caracteres asiáticos, como os chineses, eu acho, e
alguns bem estranhos. Então peguei esse e eu pude notar uma coisa, que foi o primeiro falhanço que me deu a entender isto, é que tem dois valores diferentes, dois decimais diferentes, mas com caracteres iguais. Então que eu vi que isso não iria rolar, não daria certo. Então esta foi a primeira minha falha. Então, como vocês podem ver, eu tentei o meu primeiro processo, tentei converter os valores de decimal ou de hexadecimal para decimal e de decimal para caracteres. Se eu tivesse passado para caracteres corretos, né? Tipo a letra A, a letra B, a letra C, formando uma palavra, eu conseguiria encontrar um sentido para aquelas variáveis e simplesmente faria aquele processo para todas as variáveis que estão em hexadecimal e iria simplesmente substituí-la por nomes reais, os nomes originais do código fonte, antes de ter sido ofuscado. Como não rolou, então vamos ver a segunda falha, ou melhor, a primeira vitória, uma pequena vitória. Bom, vamos lá. Então eu criei o version 2 do nosso código, peguei aquele mesmo código e copiei simplesmente o array e colei lá. Peguei aqui uma pequena função que está aqui, que vocês podem ver, que está ofuscada. Sabendo que esse vídeo está sendo reproduzido, então está sendo imprevisível ver os passos que eu tenho utilizado. Já vi esse vídeo há bastante tempo. Então, mas vamos lá lembrar. A primeira coisa que eu consegui notar é que esse valor de 0x1d30 é o nome da variável do nosso array que está lá em cima. Então, se eu substituísse ela por um nome próprio que eu escolhesse arbitrariamente, daria mais sentido para mim. Então, foi essa a minha sacada. Tentar entender o que cada variável fazia e começasse a substituir. Como vocês podem ver, tem uma variável, array, e dentro do array que entra sempre em parênteses retos é sempre um índice. Então substitui o nome daquela variável e tudo que ela referência àquela variável por o nome de índice. E o nome da variável poderá substituir por um nome qualquer. Aqui temos o nome da função. Então, eu disse que o nome dessa função seria pegar item. E o nome da variável seria o item, quer dizer que esta aqui é uma função que vai no array, pega um elemento do array e simplesmente joga ele, pega com o índice, ele retorna aquele item. Vamos testar isso no JavaScript, vamos levar lá e vermos como é que vai funcionar, se realmente a minha ideia estava certa. Bom, no JavaScript eu coloquei o array e coloquei a função e agora vou chamar a função para nós vermos se vai funcionar ou não. Vamos ver, vamos pegar o char8, está na posição 4 e é isso aí que está acontecendo. Quer dizer que nós já conseguimos desofuscar uma função manualmente. Bom, então essa aqui é uma pequena vitória de grande vitória. Aqui a gente já conseguiu dar um grande passo. Quer dizer que se a gente seguir essa mesma linha de pensamento, este mesmo mindset, a gente vai conseguir desofuscar todo o código completo. E não é que eu consegui fazer isso de primeira. Levou alguns dias, semanas, até porque eu estou sem internet em casa, então não tinha nada para fazer, fiquei com muito tédio e comecei a desofuscar este código, deste desafio que eu tinha pegado lá no Hacketbox. E só hoje é que eu estou a conseguir gravar outra parte do vídeo para poder concluir, porque eu já fiz a parte teórica, essa parte que vocês estão a ver aqui, a parte prática, e aqui agora estou a explicar tudo. E agora aqui vem um fracasso. Bom, deixa-me só fechar a janela aí, ver do barulho das motas, carros. Beleza? Já voltei, então continuando. E aqui peguei o segundo trecho. Eu sempre fui pegando pequenas partes do código e fui quebrando por metade e depois juntar tudo o seu quebra-cabeça. Quem sabe o Gabriel Pato, ele tem muito essa ideia de dizer que o hacking é aquela coisa de a gente pegar o problema, de desdobrar ele em várias partes e depois juntar tudo para termos um resultado próprio. Então aqui eu comecei a pegar o nome da referência da variável que chama aquela função, a função pegar item, que também estava em hexadecimal, apenas fui substituindo os valores. Como vi um padrão aí, o 0x0 estava a indicar a posição do array. Então fui lá e comecei a substituir os valores das variáveis fácil. Porque a função pegar item, ela recebe um índice. E já que ele está recebendo o índice 3, quer dizer que eu vou naquele array e pegar a posição 3. 0, 1, 2, 3, que é o length, e passamos simplesmente no nosso código.
E o processo era simplesmente deste modo. Eu fui substituindo, substituindo. Então, basicamente aqui já teríamos uma coisa bem avançada. Mas aqui uma coisa não deu certo aqui e já vamos entender o porquê. Vamos deixar o vídeo acontecer, não vou dar nenhum spoiler. Um spoiler. Ok, então depois de ter feito isso, a primeira coisa que eu fiz foi executar a função var crypto igual require e o TF8. Não deu certo. E isso já dá a entender que isso é um node. Então, como não funciona, uma única biblioteca pode ter de todas elas que poderia funcionar é o crypto. E para comprovar eu fui mesmo no Node.js e importei o crypto e ele funciona numa boa. Até pude ver os parâmetros dos objetos que ele tem. Bom, então aqui como vocês poderam ver, a gente falhou na área de a gente importar ou de pegar ou substituir as funções que pegávamos através do objeto da função pegar item. De algum modo o nosso array está desorientado. Nós temos que entender por que o nosso array está desorganizado e está a pegar a posição errada de cada elemento, ou a gente converteu erradamente, usou essa decimal que está a indicar o índice de cada elemento. E isso é que a gente vai ver como é que a gente pode corrigir esse problema agora mesmo. Bom, a gente encontrou um fantasma no nosso código. Chamei ele de fantasma, não estou a ver o que devia dizer. Bom, a primeira coisa que fiz é escrever a version 3, o teste, o terceiro teste, que basicamente a gente recuperou o código passado do primeiro código e vimos uma função aí que eu havia ignorado, achei que era só uma função para poder fazer muito enchimento no código e confundir a pessoa que estiver a fazer a desofuscação. Mas essa função, este objeto, é um elemento-chave muito importante. Então, por exemplo, aqui nós temos uma função anônima. Uma função anônima é uma função que ela é chamada, ela automaticamente se chama quando ela mesma é criada. É uma função que não é pública e não pode ser reutilizada. No mesmo momento que ela é criada, ela é chamada. Por exemplo, a gente criou a função anônima que recebe nome e idade e logo que ela é executada, ela exibe o nome e a idade. É assim que uma função anônima funciona. Aqui a gente está a ver alguns parâmetros, tipo pod e shift. Isso faz-me lembrar objetos, são funções de um objeto array, até porque a gente está a ver o parênteses aí. Outra dica que eu vos dei que vocês têm que saber que em JavaScript tudo é um objeto. Tudo pode estar entre colchetes ou pode meter com ponto. Vocês chegarem a algum tipo de atributo ou objeto. Bom, então só dar um nome, só dar pod no nosso array nomes e ponto um shift. E o que é que ela vai fazer? Simplesmente ela vai dar, vai empurrar novos elementos na pilha, que seria melhor dizer assim, novos elementos na pilha e modificando a posição de cada elemento. Demos um pod shift, ele pegou todos os elementos e empurrou para frente. Basicamente o nosso array girou cada posição de cada elemento. Então é isso que a nossa função aqui faz, a nossa função anônima. Ela ordena o nosso array. Então, para uma pessoa que tiver a decriptografar isso manualmente, não vai conseguir enxergar este ponto. Então, tinha que primeiro decriptografar essa função para poder entender o resto do código. Porque se a gente pegar os nomes, tem outra forma aqui, eu disse em JavaScript tudo é um objeto. Ela aqui está a dizer nomes em parênteses retos, vai pods, depois entra mais nomes, depois shift. É a mesma coisa que a gente está a fazer, nomes.pods, abrir parênteses em parâmetros, a gente vai colocar nomes.shift. Mesma coisa que a gente poderia fazer como o console, o parênteses retos, log e abre e fecha parênteses. Então a gente pode voltar esse código e meter da forma original como se escreve claramente em linguagem de JavaScript. Aqui é um parâmetro, aí que a gente pode definir o nome da função como reordenar a função. Vou pausar o vídeo para dar uma sequência e... Ok, voltei. Vou chamar de reordenar a lista. O vídeo já estava no limite de 13 minutos e vamos continuar. Então aqui essas funções simplesmente fui, como é que posso dizer? Simplesmente fui deduzindo os nomes. Meti count porque é uma variável que controla o loop e
Vamos ver, isso aqui é um valor 0x51, vamos no nosso Python e vamos fazer aquele processo de conversão, quer dizer que é o 337. Então quer dizer que o nosso loop vai girar, deixa eu ver, mesmo 367 vezes. Yeah, vai dar um shift, ou vai rotacionar nesse, ai meu Deus, neste, dando um array, dando um post de 337 é como se a nossa função está dentro do loop e girasse em torno desse todo tempo, que é para poder reordenar a lista corretamente, tal conforme foi ofuscado por alguma ferramenta, eu creio, mas uma ferramenta que não seja tão popular, porque eu utilizei muitas ferramentas na internet e não consegui encontrar o sentido real. Mas agora sim que eu fiz isso e voilà, a gente conseguiu organizar o nosso array finalmente. Se não me engano aqui eu chamei a version 4, onde metemos o novo array aqui e já está ordenado. Simplesmente eu vou vir no novo array e vou copiá-lo e vou colocar dentro do nosso novo arquivo, o version 4. Então, organizando esses elementos, já podemos ver que o crap está lá na primeira posição, AES256CTR, que deve ser algum tipo de algoritmo de criptografia. Temos a palavra create decipher. Só assim já dá para deduzir que pode vir ser algum tipo de algoritmo de criptografia que foi ofuscado. Talvez, não sei, a gente vai descobrir isso. Ok, já que nós temos agora o novo array, se não me engano, o próximo passo que a gente vai fazer é pegar isso e testar se realmente vai funcionar com o código anterior. Ok, aqui vim, coloquei já o novo código, o novo campo de código que estava lá. Então, é isso que aconteceu. A gente conseguiu reordenar o nosso array para um novo, com as novas posições corretas. Agora a gente vai ver o próximo passo, que ainda também não sei, porque eu só meti o vídeo a reproduzir e estou aqui a narrar, a tentar explicar todo o meu processo que eu fiz. Nunca fiz esse tipo de vídeo, então estou a testar. Se vocês gostarem, vocês curtirem, então deixem um feedback nos comentários se eu posso continuar a fazer esse tipo de vídeo e se inscrevam no canal. Ok, aqui chegamos para o remate final. Eu tive que encurtar muito este vídeo, muitos processos que eu não pus, mas tentei trazer sempre a essência aqui. Então aqui, como nós sabemos que esse 0x124e era a função pegar item. Então podemos simplesmente substituir com a função pegar item para estar mais visível para nós. Ok? A posição 0x0, aqui teve algum apagão, sim. Posição 0x0 é a mesma coisa que o crypto. Então a gente poderá meter require crypto, o AES256CTR, que é a posição 0x1, e quer dizer que o algoritmo, tudo agora começa a fazer sentido. Já temos o crypto como a biblioteca, o algoritmo AES256, temos o 0x12, que é o valor 18, que é o tamanho da password, tamanho, não sei se é que tipo de password, a gente vai descobrir. Aqui temos Crypto Decipher, simplesmente vou começar substituindo, porque aqui estamos desofuscando a função decrypt. Essa coisa tão excitante. Então a gente vai continuando, fazer vídeo desse estilo é estranho, cansativo, levei muitas horas só a gravar esses vídeos de maneira mais clara, organizar, cortar, e acho que aqui terminamos. Ok, como eu disse, já gostei de um objeto que entra entre parênteses retos e string, é como se fosse o parâmetro, é como se fosse um objeto, ou um atributo, ou alguma função. Então podemos tirar e meter apenas ponto, update, ponto final, e isso aí. Agora, mas ainda aqui tudo ficou muito obscuro para mim, tudo está assim, as cegas, os nomes não estão claros. Então,
uma sacada que eu fiz é ver, como temos o objeto character de Cipher, com VS Code, clicando Ctrl e indo nesse objeto, a gente consegue encontrar o código-fonte desta função, onde vem o primeiro parâmetro dizendo que é um algoritmo, o segundo parâmetro dizendo que é um password. Então vou pegar esse nome que está aí e vou substituir. Onde tiver password, eu pego o mesmo valor hexadecimal e vou substituindo com outros valores. O algoritmo também é a mesma coisa a gente vai fazer. Vamos pegar e vamos substituindo. Já temos duas variáveis que a gente conseguiu decifrar. Temos aí a função update, mesmo processo, vamos em update, temos data, e que é o primeiro parâmetro a gente vai colocar, aí também está também o mesmo equivalente àquela hexadecimal, também vamos substituir com data. Então aqui eu chamei primeiramente de character, depois vamos mudar esse nome dessa função, depois vamos entender porquê. A outra sacada que eu fiz foi o que? Deixa eu ver. Essa função character, né? Ela retorna um objeto do tipo decipher. Então a gente voltou aí e dissemos que aquela variável já não é mais a character, agora é um decipher, até porque a gente está numa função de decriptografia. A outra coisa é descobrir o que é que esse decipher retorna. Então vamos lá. É isso aí, a gente conseguiu decriptografar ou desofuscar a função de decriptografar. A outra coisa a gente vai fazer por outras coisas. Aqui encontrei um objeto FeatureMe. Vamos ver. Yes, o FeatureMe. E depois a gente decriptografou. Alguma coisa que está a piscar. Não sei porque esse vídeo está tão longo, mas vou tentar explicar. Então simplesmente eu comecei a... Bom, então voltei. Deu um troço aqui o vídeo. Parou de gravar porque a câmera ou a memória acabava de encher, então tive que tentar lembrar onde é que eu parei o vídeo, porque deixei o vídeo a reproduzir, passei onde tinha parado, então vai ser difícil, mas vamos continuar, já estamos no final e vamos ver os últimos processos que eu estava a mostrar. Então aqui a gente está simplesmente substituindo já os valores, seguindo o mesmo processo que a gente seguiu das últimas vezes nas primeiras funções que a gente desofuscou. Então até meti em time-lapse. Okay. Então são funções interessantes. Okay. Esse processo é muito, mas muito fixe. Okay. Substituindo os valores, global, char. Mas eu creio que não desofusquei o código completamente. Tem uma coisa aqui que eu encontrei, o eixo, olha aqui o eixo. Encontrei um código, como é que eu posso chamar? Esse aqui é um código, meu Deus, vai me fugir só agora. MD5 não. Um base 64. Os brasileiros chamam muito de base 64. Tem uma mensagem, estava a dizer que o que diz password is the name of one NPM package. Ou seja, o nome de um pacote NPM pode vir ser o nome da nossa senha para decriptografar este algoritmo. Então a gente já conseguiu decriptografar todo o código e eu vou mostrar-vos como é que o código final ficou e até vou fazer uma réplica deste algoritmo funcionando, criptografando e decriptografando, ok? Então, se você gostou deste vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o seu sininho para estar sempre a acompanhar esses novos tipos de vídeo e peço que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam sobre o vídeo, recomendar para os vossos amigos, irmãos ou pessoas que também têm aquela curiosidade ou aquela paixão pelo hacking, por esse tipo de processos. Outra coisa que eu poderia dizer é que estudem JavaScript porque é muito fixe, é muito importante na área do hacking também, facilita muito, até porque todo o código que vocês irem estudar, algum código que vocês estiverem a procurar algum bug, sempre alguma plataforma, melhor dizer, sempre vai encontrar um pouquinho de JavaScript, alguma coisa correlacionada. Então é sempre bom vocês terem essa base. Eu consegui me dar muito bem com
este desafio, porque eu consegui notar que eu tenho muito, mas muito mais do que eu pensava, conhecimento sobre JavaScript, muitas bases que eu consegui desdobrando isso. Vocês curtiram da desofuscação do código? Até posso sugerir que se tiver muita gente a topar por a gente abrir aqui um quadro, um mini curso, onde a gente vai ver esse processo de ofuscação de código, como ofuscar, como é que eles funcionam, por que ofuscar, por que aprender a desofuscar. Tem pessoas que estão no hacking só através do bug bounty, para começar a fazer coisas do gênero, mas imagina que você está a analisar um malware e o malware foi ofuscado. Como é que você vai fazer para lidar com isso se algumas ferramentas não te possibilitam ou facilitam este processo? Ok? Então, sou eu, Midanguia, e esse é o meu canal. Então, nos vemos no outro vídeo.